Fala pessoal, nessa questão ele pede para você considerar um cilindro C que tem altura H e raio R e outros dois cilindros que vão ter medidas especificadas em função das medidas desse aqui. Então vou chamar esse cilindro de C, ele pediu para a gente considerar a altura como sendo H e o raio como sendo R. E aí a gente vai ter um cilindro C1 que tem o mesmo raio, só que metade da altura. Então, um cilindro mais baixinho assim. Cilindro C1, metade da altura e o mesmo raio. E tem um outro cilindro que ele pediu para chamar de cilindro C2, que tem a mesma altura, só que metade do raio. Então, a mesma altura H, só que agora o raio é R sobre 2. E a pergunta do exercício é: qual é a relação entre os volumes desses cilindros e as áreas laterais? Vamos analisar isso daqui por partes. Primeiro, eu vou fazer o cálculo dos volumes. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então, o volume desse cilindro C, que é o primeiro, vai ser a área da base, que é a área de um círculo de raio R, πr ao quadrado, vezes a altura, que é h. O volume do cilindro C1 e do cilindro C2 vão ser calculados do mesmo jeito, né? Usando a mesma ideia. Só que agora você precisa levar em consideração que a altura desse seu cilindro C1 é h sobre 2, então mesma área da base, né? A base é um círculo que tem o mesmo raio que o nosso primeiro cilindro, só que a altura agora é h sobre 2. E para o cilindro C2, aí é o raio que muda, né? O raio vai ficar R sobre 2. E a altura continua H. Para eu conseguir comparar, eu vou pegar esse coeficiente que apareceu na expressão e vou deixar ele lá na frente da expressão do volume. Então, esse dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicado por meio, e eu vou jogar isso lá para frente da expressão. Vai ficar meio vezes πr ao quadrado H. Que é, se você prestar atenção, o volume do nosso cilindro original, nosso cilindro de referência. Então, isso aqui, ó, o volume do cilindro C1 é o volume do cilindro C multiplicado por meio, metade do volume do cilindro C. Então, VC1 é metade do volume de C. Isso aqui, se eu abrir, vai ficar π vezes r ao quadrado sobre 4. Lembra que elevar ao quadrado uma fração é elevar a parte de cima e elevar a parte de baixo, vezes h. E assim como a gente fez com o volume de C1, eu vou colocar esse sobre 4 aqui na frente da expressão. Vai ficar 1/4 de πr ao quadrado h. Que é, de novo, o volume do cilindro C, né? Isso aqui é o volume do cilindro C. De modo que esse volume do C2 vai ser 1/4 do volume do cilindro C. O volume do C1 é metade. O volume do cilindro C2 é 1/4. Vamos analisar as alternativas para ver o que elas oferecem para a gente? A primeira alternativa diz que o volume do cilindro C, que é o volume original, é a soma dos volumes de C1 e C2. Mentira, porque se eu somar metade com 1/4, eu não chego no volume inteiro. Então, a alternativa A e a alternativa B estão erradas, né? Porque nenhuma das duas diz alguma coisa que faça sentido, certo? Não é só somar esses dois volumes para a gente chegar no volume do cilindro original. A segunda, e a terceira e a quarta alternativas, né, as alternativas C e D, dizem que a gente chega no volume de C somando o volume de C1 com 2 vezes o volume de C2. Isso é verdade, porque se eu somar 2 vezes o volume de C2, 2 vezes 1/4 dá metade. E aí?
metade do volume de C, que vem desse 2 vezes C2, com a outra metade do volume de C, que vem do volume de C1, completam o volume que a gente tinha no começo, certo? Do nosso cilindro de referência. Então, essas duas expressões são verdadeiras. Beleza? Então, de novo, o volume do cilindro C1 é metade do volume do cilindro C, que é a nossa referência. O volume do C2 é 1/4. Se eu multiplico esse 1/4 por 2, 2/4 é a mesma coisa que metade. Então, 2 vezes o C2, que dá metade do volume original, mais o C1, que é metade do volume original, completam o volume original inteiro. A alternativa aí, portanto, está errada também, já que ela apresenta outra, né, expressão que não essa. Agora a gente vai olhar para as áreas laterais. E para isso, vamos lembrar como se calcula a área lateral de um cilindro. A ideia do cálculo da área lateral fica mais fácil de você entender se você pensar numa lata. Pode ser uma lata de Nescau, uma lata de leite condensado, sei lá. Pensa na lata e pensa que tem um rótulo ao redor dessa lata, né? Um rótulo que ocupa a lateral inteira. E quando a gente pensa aí no rótulo da lata, o que a gente consegue perceber em relação às medidas aí desse rótulo, certo? Vou fazer um rótulo com um tamanho razoável aqui. A primeira coisa é, se o rótulo ocupa toda a lateral da lata, ele tem a mesma altura que a lata. A segunda coisa é, como é que a gente determina qual que é a largura do rótulo? Bom, o rótulo vai ao redor da lata, certo? Então essa linha vermelha ela tem que ser comprida o suficiente para dar a volta ao redor da lata. De modo que o comprimento dessa linha tem que ser o comprimento da circunferência da base da lata. E o comprimento da circunferência é 2πr. Então a área lateral do cilindro C é a área deste retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Isso vai ficar comprimento da base vezes altura, 2πrh. Para o cilindro C1 e para o cilindro C2, vamos fazer a mesma continha, né? Para o cilindro C1, vai ser 2π vezes o raio, que continua sendo R, vezes a altura, que é H sobre 2. Se eu cortar aquele 2 com esse, eu vou descobrir que a área do C1 é πrh, que é exatamente metade da área que a gente tinha antes. Então, a área original dividido por 2. A área do cilindro C2 vai ser 2π vezes esse raio, que é R sobre 2, vezes a altura, que continua sendo H. De novo, dá para cortar o 2 com esse, chegando na mesma área lateral de πrh, que, novamente, vai ser metade da área do cilindro que a gente tinha lá no começo. Agora, se tanto o cilindro C1 quanto o cilindro C2 tem metade da área lateral do cilindro original, basta somar as duas para a gente chegar na área que o cilindro original tinha, certo? Então, a área do cilindro C, que ele chamou de azão, é a soma das áreas dos cilindros C1 e C2, certo? Isso faz com que a alternativa correta seja a alternativa D, e não a C, que era a outra alternativa que tinha sobrado. Então, resposta D, e eu espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.